Olá, aqui é a professora Samara. Nesse vídeo nós estaremos dando continuidade ao tema mananciais e captação. Nós continuaremos abordando captação de água superficial, onde veremos a parte 2 sobre tratamento preliminar. O que é o tratamento preliminar, então? É um tratamento que é realizado já na captação. É diferente do tratamento de esgoto, onde a gente realiza o tratamento preliminar lá na chegada na estação de tratamento de efluentes. Aqui o tratamento preliminar ocorre geralmente, na grande maioria das vezes, já lá na captação de água no manancial. É o tratamento, então, que se destina a remover sólidos em suspensão, aqueles sólidos maiores, e inclui também a areia. Esses sólidos, se não removidos, eles podem causar danos, comprometer o funcionamento das unidades que estão a jusante da captação, incluindo bombas e tubulações. No sistema de abastecimento de água, as unidades responsáveis pelo tratamento preliminar são as grades e telas, os desarenadores e também, em alguns casos, os crivos. Os crivos nas bombas, os crivos lá nas tubulações de tomada, por exemplo, como a gente viu no vídeo anterior. Então, em alguns casos, a gente faz a captação direta do manancial com bomba. Então, o crivo da bomba é que vai fazer o tratamento preliminar, vai impedir que entre no corpo da bomba sólidos maiores que podem danificar as estruturas da captação e também a jusante. Nas tubulações de tomada também, o crivo também serve como tratamento preliminar. Então, quando se tem captação direta do manancial com bomba, o crivo é a unidade de tratamento preliminar. Como vocês veem hidráulica, na instalação das bombas, na sucção, nós utilizamos válvulas de pé, e essas válvulas de pé, elas vêm acompanhadas de crivo, que se destina a reter corpos estranhos, que são sólidos em suspensão dos mais diversos tipos, galhos, folhas, peixes, resíduos sólidos, tudo que pode estar lá no manancial. Grades e telas. Qual é o objetivo de utilizar grades e telas? Reter materiais flutuantes ou em suspensão de maiores dimensões. No caso das grades, elas removem troncos, galhos, plantas aquáticas, peixes. E no caso das telas, removem o material que não foi retido na grade e que podem danificar equipamentos e influenciar nas etapas de tratamento de água. Então, as telas proporcionam um aumento da eficiência de remoção de sólidos, conseguem remover sólidos menores que não foram removidos pelas grades. Portanto, as telas são indicadas para serem colocadas após as grades. Se precisa de tela, saibam que antes tem que colocar uma grade para remover os sólidos maiores. Aqui nós temos dois exemplos de grades instaladas em cursos d'água. Elas podem ser instaladas assim, como mostram aqui as figuras, na vertical, ou também inclinadas. Depois a gente vai ver melhor. Aqui temos uma classificação das grades e telas. As grades são classificadas em grosseiras e finas. As grosseiras são indicadas para cursos d'água sujeitos a regime torrencial, quando se tem arrastes sólidos de grandes dimensões, Temos aqui a dimensão dos materiais a serem retidos, o espaçamento entre barras e também a espessura das barras para cada tipo de grade. Bom, as grades grosseiras retêm sólidos de tamanho superior a 7,5 centímetros, enquanto as grades finas removem diâmetros inferiores. Quanto ao espaçamento entre barras, as grades grosseiras têm um espaçamento de 7,5 a 15 centímetros e as grades finas de 2 a 4 centímetros. Bom, o que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente adotar uma grade grosseira com espaçamento de, digamos, 10 centímetros, teoricamente, os sólidos com diâmetro superior a 10 centímetros ficarão retidos na grade e somente os sólidos menores passarão. Já as telas, aqui não seria um espaçamento entre barras, mas sim o número de fios por decímetro, porque as telas não têm barras, têm fios.
fios metálicos, fios de plástico que formam malhas. Então, a classificação das telas se dá de acordo com o número de fios por decímetro. Um decímetro tem 10 centímetros. Então, as telas têm de 8 a 16 fios por decímetro. Então, vejam que as telas conseguem reter sólidos de vários tamanhos e de tamanho bem menor do que as grades conseguem remover. E por isso, para evitar obstruções frequentes nas telas, é que se deve sempre utilizar antes das telas grades. Aqui também temos as espessuras das grades. No dimensionamento, a gente adota determinada espessura e determinado espaçamento de barras, isso de acordo com a necessidade, de acordo com as características do curso d'água. E também no projeto a gente define se a grade vai ter limpeza manual ou limpeza mecanizada. Se a opção for adotar limpeza manual, aí a grade tem que ter uma inclinação para jusante em relação horizontal de 70 a 80 graus. Para que vai servir essa inclinação? Para facilitar a limpeza que é feita manualmente com rastelo. Já a limpeza mecanizada, ela é normalmente empregada quando se necessita limpezas muito frequentes. Então, para evitar que o operador fique lá toda hora limpando a bendita grade. É claro que a limpeza mecanizada é muito mais cara. Então, geralmente se utiliza a limpeza mecanizada para grandes vazões. O que seriam essas grandes vazões? Algo superior a 500 litros por segundo. As grades elas podem ser instaladas nas caixas de tomada ou nos canais, como nós vimos no tópico da semana passada. Aqui na figura tem uma grade instalada na vertical e olhando de frente nós identificamos as barras e os espaçamentos. Quanto ao dimensionamento das grades e telas, nós temos que seguir as orientações da NBR 12213 de 92. É a mesma NBR que eu deixei para vocês no tópico anterior. Essa NBR ela dispõe sobre a área de abertura das grades, como deve ser calculada, e sobre a perda de carga. Quanto à área de abertura das grades, ela recomenda que a seção de passagem referente ao nível mínimo de água deve ser maior ou igual a 1,7 cm² para cada litro por minuto de vazão captada, de modo que a velocidade resultante seja inferior ou igual a 10 cm/s. Então, vejam que é com base na vazão de captação que nós encontramos a área de abertura das grades e conferimos a velocidade que deve ser inferior ou igual a 10 cm/s. Depois nós veremos um exemplo de dimensionamento, vai ficar mais fácil de entender isso. E quanto ao cálculo da perda de carga, essa NBR recomenda a utilização dessa fórmula, a fórmula das perdas de carga localizadas, que vocês já viram em hidráulica. Então, aqui nós temos um coeficiente de perda de carga, que nós temos que calcular, em função dos parâmetros geométricos das grades ou telas, que é uma grandeza adimensional. G é a aceleração da gravidade. E V é a velocidade média de aproximação, em metros por segundo, considerando como obstruída 50% da respectiva seção de passagem. Essa velocidade de aproximação é a velocidade da água na seção imediatamente a montante da grade ou tela, ou seja, não é a velocidade que vai passar entre as barras, é a velocidade na seção a montante da grade ou tela, na caixa de tomada, no canal onde essa grade ou tela está instalada, tá ok? Então, cuidado aqui para não confundir. Para as grades, a NBR 213 recomenda essa equação para o cálculo do K, que entra na fórmula da perda de carga localizada. K, então, é igual a beta, que é um coeficiente que se utiliza em função da forma da barra. As barras elas podem ter essas diferentes formas. Por exemplo, aqui forma circular, onde se tem um beta de 1,79, forma retangular, que tem um beta de 2,42 e assim por diante. Temos aqui também S,
que é a espessura das barras, que a gente define, se adota no início do dimensionamento. B é a distância livre entre as barras, ou seja, o espaçamento, também é adotado no início do dimensionamento. E seno de alfa, alfa é o ângulo da grade em relação à horizontal. Lembrando que as grades manuais, elas têm que ter uma inclinação de 70 a 80 graus. E para as telas, a NBR 1213 recomenda essa equação para o cálculo do K, que considera a porosidade, que é a razão entre a área livre e a área total da tela.